Hello speakers! Welcome! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Inglês Fluente da Vida Real, onde você aprende o inglês da vida real de maneira simples, prática e descomplicada para acelerar o teu aprendizado, a sua memorização do inglês e a sua fluência nessa língua maravilhosa, mundial, e que eu já fui uma pessoa que odiava essa língua, não queria nem saber, e hoje sou um amante natural do inglês, leio, estudo, escuto e pratico diariamente o inglês. Então, vamos junto, vamos para cima entender um pouquinho isso daqui. Como e quanto tempo demora para você de fato se tornar fluente em inglês? Será que eu consigo isso mais rápido? Será que demora muitos e muitos anos? E por que muitas pessoas conseguem mais rápido ou demoram muitos anos? E por que as escolas tradicionais, pessoas formadas 10 anos, não conseguem falar inglês? Vamos entender isso daqui? Ready, set, let's roll! Olha só, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você me perguntasse, Thiago, quanto tempo eu vou demorar para aprender inglês e falar fluentemente? A primeira pergunta que eu te faria é, o que é fluentemente para você? Essa pergunta já vai definir muito do quanto tempo você vai demorar para chegar nisso. Porque uma coisa é você falar assim, Thiago, para mim, fluentemente, é eu conseguir ir numa viagem para Orlando, para Disney, para Nova York, para Inglaterra, e conseguir me virar bem. E conseguir pedir as coisas em restaurante, em bares, em padarias, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro dos parques, nas lojas. Eu consiga me comunicar em todos esses ambientes de uma maneira tranquila. Não é com perfeição, mas eu consigo entrar numa loja, perguntar qual o valor, se tem provador, se não tem, se tem algum desconto, se muda isso, X, Y, Z, se você quer nota fiscal ou não. Eu quero poder entrar no restaurante e saber fazer um pedido, e saber fazer perguntas, e trocar coisas do prato, e saber pedir a conta. Eu quero poder ir no parque e saber perguntar tudo sobre a fila, restaurante e tudo mais. Se você me disser isso, Thiago, para mim isso vai ser a fluência que eu preciso. Será um determinado tempo. Você vai aprender num determinado tempo isso, muito menor do que você falar, Thiago, para mim, fluentemente, é eu conseguir conversar sobre qualquer assunto, a qualquer momento, com muita maestria, como se fosse ou quase um nativo, com qualquer americano, a qualquer momento. De maneira totalmente natural, sem travar. Primeiro que isso é, assim, vai acontecer, mas aí sim, levaria anos e anos e anos, e você provavelmente teria que morar lá e viver a língua diariamente para você chegar nesse nível de domínio da língua. Mas perceba, isso também é uma fluência. Não, Thiago, eu quero ter a fluência somente para eu conseguir melhorar a minha compreensão de assuntos muito básicos para conversar com meu filho pequeno em casa, ou para poder pelo menos ter pequenas conversas todas as semanas com o meu professor, ou algo muito mais específico que você precise. Thiago, eu quero ter a fluência para ler livros sobre determinados assuntos em inglês, para conseguir ler artigos científicos em inglês. Isso vai ser outro tipo de linguajar, um vocabulário muito mais técnico, também vai levar um outro tempo. Esse é o primeiro fator. Tudo isso se enquadra em fluência. A questão é o que você deseja, qual é a fluência que você deseja conquistar. Segunda pergunta que eu te perguntaria, quanto tempo você tem disponível para estudar e praticar o inglês? Porque uma pessoa que tem 10 minutos por dia, não tem a prioridade de aprender o inglês, certamente ela vai levar muito mais tempo, talvez, a depender da fluência que ela deseja conquistar, da pergunta anterior, do que uma pessoa que tem 1 hora por dia, 2, 3 horas por dia para estudar inglês. Então, qual é o teu nível de comprometimento verdadeiro com o inglês? Qual é o teu nível de consistência de estudar todo santo dia o inglês e aplicar isso na prática? Isso também vai determinar quanto tempo você vai levar para aprender inglês e falar fluentemente aquilo que você precisa. E a terceira pergunta que eu te faria é, qual é a metodologia? Qual é a estrutura? Qual é o caminho que você vai usar para aprender o inglês? Você sabe como aprender com mais eficiência? Como ler inglês muito mais rápido? Como entender a estrutura do inglês mais rápido? Frases prontas, modelos que você pode utilizar? Você sabe como fazer com que o teu cérebro memorize mais rápido? Você consegue ter mais facilidade para conseguir aprender o inglês sem precisar ficar traduzindo as coisas? E sim você realmente começar a criar o inglês na tua cabeça? Tudo isso vai fazer total diferença. Como você estuda? Se você sabe estudar.
Qual é a estratégia que você vai utilizar? Qual é a metodologia que você vai utilizar? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Então não vem me dizer, como alguns dizem, não, você vai conquistar a fluência em X meses, você vai conquistar a fluência em X anos. Isso é impossível de dizer, não tem como afirmar isso. E eu garanto, esse não tem que ser o teu objetivo. Você não tem que colocar um prazo na sua fluência. Você não tem que colocar um prazo no aprendizado do inglês, sabe por quê? Porque aprender inglês é um hábito, é um estilo de vida. É como escovar o dente, você não coloca um prazo até determinado dia, eu quero saber escovar o dente, depois não preciso mais estudar, treinar, melhorar e pensar nisso. Você a vida inteira vai fazer isso naturalmente, você vai evoluindo naturalmente. É como praticar atividade física, naturalmente. Não é como fazer dieta, que você coloca um prazo, uma mentalidade escassa. É como mudar o teu estilo de alimentação. Então, olhe para o inglês a partir de hoje como estilo de vida. A partir de hoje eu decido estudar inglês todos os dias, de maneira consistente. Todos os dias eu ter a interação com a língua, o contato com a língua. Tem dia que vai ser 10 minutos, 20, 15, tem dia que vai ser 1 hora, tem dia que vai ser na leitura, num podcast, estudando um pouco de gramática, falando com alguém, participando de aulas ao vivo. Mas você precisa ter o contato diário com a língua. E o teu objetivo não é mais conquistar a fluência, conquistar um pódio, conquistar um certo lugar. É simplesmente, como eu sempre repito para meus alunos de memória, aprendizagem, leitura, estudos, concursos, viva o processo. Se apaixone pelo processo, seja consistente e viva o processo de todos os dias você melhorar o seu inglês, sem se preocupar com um objetivo final, sem se preocupar com uma linha de chegada que tem que acontecer em determinado tempo. Isso só vai te gerar frustração, ansiedade. Esquece isso. Naturalmente você vai aprender e vai melhorar cada vez mais. E quanto mais você gostar do processo, mais fácil vai ficar. E quando você pensar dessa forma, você entende que pode ser que leve 6 meses, 8, 10 meses para você já ter o inglês básico, esse inglês de sobrevivência, né, que vai te salvar numa viagem, que vai te salvar num restaurante, que vai te salvar no aeroporto. Pode ser que em 1 ano você já consiga ter boas conversas sobre alguns determinados assuntos, então você já vai ter uma fluência naquele assunto. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, entre 6, 8 meses a no máximo 3 anos, se você estudar de maneira consistente, do jeito certo, da forma que o cérebro aprende, inglês de maneira descomplicada, da vida real, sem ficar dando regrinha gramatical besta que não vai mudar a tua vida em nada, só vai te atrasar, sem seguir metodologia comum de escolas tradicionais que não vai te trazer a fluência, porque essas escolas ensinam você a entender a língua e não você a viver a língua. É muito diferente isso. Se você fizer isso tudo certinho, de 6 meses a no máximo 3 anos, você vai conquistar muita fluência e você vai ter um excelente nível de inglês para lidar com a grande maioria dos cenários que você vai precisar na tua vida pessoal e profissional. 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, você vai ter um inglês ainda um pouco mais capenga em algumas questões, em alguns assuntos, em alguns temas, em algumas situações, mas isso já não vai te impedir de se comunicar e conseguir vivenciar bem a língua. E ali até 3 anos você já vai ter lapidado muito bem. E como eu disse, como é algo para a vida que você tem que entender, que você tem que usar todo dia, ouvir todo dia, podcast, entrevistas, vídeos, filmes, escrever, falar, pensar em inglês dentro da tua cabeça, quanto mais você fizer isso, naturalmente teu cérebro ele vai realmente começar a se tornar bilíngue, a ponto do inglês ser tão natural para você que você consegue ler em português e inglês ao mesmo tempo, na mesma velocidade, você consegue estar falando em português e depois mudar para o inglês e voltar para o português e entender alguém falando inglês do teu lado, mesmo que você não esteja prestando atenção. Ao longo de anos, ao longo da tua vida, se o teu desejo é chegar nesse ponto de fluência, isso vai acontecer naturalmente, desde que você foque no processo e viva esse processo e se apaixone pela possibilidade, pela gratidão, pela oportunidade de todos os dias ter contato com essa língua e se divertir aprendendo, e usando e aprendendo, sem esperar um objetivo final. Simplesmente viva. Viva a língua inglesa na sua vida, porque isso vai mudar totalmente os teus estudos e vai te levar à fluência. Uma hora ou outra ela vai acontecer naturalmente, mas tem tudo isso que eu te falei, todos esses pré-requisitos, digamos assim, ou fatores que podem influenciar mais tempo ou menos tempo. Fluências mais específicas sobre um assunto, fluência genérica, para você realmente falar sobre qualquer assunto. Se você vai morar fora, vai fazer um intercâmbio ou não, se você vai ter acesso diário ao inglês de maneira
falada, você vai participar de aulas ou não. Tudo isso vai influenciar se você sabe estudar ou não, qual é o teu a tua real motivação de aprender o inglês. Isso vai mudar muito a tua motivação para aprender o inglês, o quanto você vai ter entusiasmo, foco, disciplina, concentração na aprendizagem. Tudo isso vai impactar a tua aprendizagem. Por isso que não existe seja fluente em X meses. Isso é promessa de vendedor. Isso é promessa para chamar atenção, mas na prática isso nunca vai acontecer e você nunca vai poder dizer que X meses é suficiente para qualquer um aprender e ser fluente em inglês. Você consegue ensinar muitas coisas em X meses. Alguns vão aprender mais, outros menos. Alguns vão conseguir evoluir mais rápido, outros menos. Beleza, ótimo. Agora, se preocupe com você viver o processo e, principalmente, como eu já falei em outros vídeos aqui, colocar o inglês na sua vida. O inglês fazer parte da tua vida diária, todo santo dia. Isso é um dos maiores fatores, pré-requisitos para você, de fato, virar a chavinha e se tornar bilíngue e ter o inglês aí como uma segunda língua. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gostou e quer mais, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem muito vídeo legal aqui já para te ajudar nessa jornada do inglês, da vida real, para você buscar a tua fluência. Vamos junto, vamos para cima. Seja consistente no processo, que a sua fluência, o seu resultado vai ser natural. Um forte abraço. See you later.